Estamos chegando com o nosso segundo episódio dos Imparáveis. Nós começamos ouvindo o nosso querido Zé, né? E hoje nós vamos dar sequência nesse espaço que nós estamos aqui criando para poder falar um pouco mais da forma que a corrida, a atividade física, ela transforma a vida das pessoas. Hoje eu recebo aqui uma querida amiga, a Mari. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sabia e conhecia principalmente o amor que você tem pela fotografia. Vamos começar falando um pouco disso, assim, também. Você tem uma percepção muito interessante da natureza e eu penso que você conseguiu fazer um link entre dois amores, duas paixões aí, Mari. Seja bem-vinda. Contar um pouquinho mais de você. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo espaço. Falar de corrida não é nenhum trabalho para mim, né? Porque é uma atividade que eu sou completamente apaixonada, uma atividade que transformou minha vida. Acredito que assim como a fotografia. E que bom que a gente pode ter mais de uma paixão, né? É verdade. Nessa vida. É verdade. Porque são duas coisas que eu carrego comigo, assim, já há um bom tempo. Como é que começou esse sentimento Como é que começou? Você falou que mudou a tua vida. Mudou como? Então, em 2013, eu estava morando no Nordeste. Passei uma temporada lá trabalhando com fotografia, inclusive, em um resort. E eu tinha uma colega de trabalho, a Mabel, ela é de São Paulo e ela praticava corrida de rua. E a gente morava em Pernambuco, né, em Porto de Galinhas, e o sol lá nasce muito cedo, né? 4:30 da manhã, o sol tá a pino já. É outra realidade, né? É outra vida. Se põe muito cedo também, mas assim, Isso. O dia rende muito, né? Porque você começa muito cedo. E aí, dava 6 horas da manhã, assim, 5, 6 da manhã, a gente não conseguia mais ficar na cama, né? O sol já tava pino, tava calor e tal. E a Mabel saía correr todas as manhãs. E você só observando. E eu só olhando e pensando, louca, por que leva alguém a fazer isso, né? E ela sempre me convidando, Mari, vamos correr hoje. Eu falei, ai, Bel, correr, não sei como é que é isso, nunca fiz. Não é comigo. Não é comigo. Acho que não vai dar certo isso aí. Não, Mari, vamos. Ela convidou um dia, convidou 2 dias, até que chegou um dia que eu resolvi aceitar o convite, né? Primeira vez. A primeira experiência, assim, de, ok, vou correr, né? E a gente foi correr na praia e eu corri, assim, uns 200 metros e quase morri. Achei que ia ter um treco lá. Xinguei a Mabel, né? Calor, o sol. Falei, Mabel, você vai tomar, eu não quero nunca mais isso aqui, você não me fala mais desse negócio de correr, tá doida. No dia seguinte, tava lá de novo. Não sei explicar por quê, mas, enfim, eu falo que a Mabel foi a minha inspiração, assim, minha guru na corrida. Ela continua correndo, continua praticando. E começou dali, começou a pegar foi uma curva pra cima? Fui picada pelo bichinho. Aí, no segundo dia, ela já foi, não, Mari, então vamos fazer o seguinte, vamos num ritmo mais cadenciado, que é muito comum quando a gente começa a correr, a gente não conhece o nosso ritmo, né? O que é um ritmo confortável para aquele determinado momento do seu contato com a corrida. E aí, ela, para minha sorte, é educadora física, então ela me ajudou muito, foi me dando dicas, e assim foi. E aí eu fui colocando metas pessoais, assim. Não, hoje eu quero correr 2 minutos sem parar. E aí eu saía, assim, destinada a isso, né? Focada. Uhum. Explica para nós um pouquinho, eu acho que as pessoas que começaram, né, que tomaram essa atitude aí, que muitas vezes não sabem nem o porquê, mas quando elas percebem, elas estão envolvidas. O que é a questão para você, a questão das metas pessoais, que começa, é um passinho por dia, né? Se você não pular etapas, né, os objetivos eles são alcançados mais cedo. Mas explica aí como é que é para você, assim, uma maneira de você fazer com que quem está nos vendo, nos assistindo, entenda o que são essas metas pessoais. Eu acho que quando a gente começa a correr, elas estão muito voltadas a esse pequeno tempo que você consegue correr um pouquinho a mais. Sabe, um pouquinho mais longe ou permanecer correndo por um tempo um pouquinho maior. Porque no começo a gente alterna caminhada e corrida e é isso aí mesmo, sabe? Não tem muito... Dificilmente alguém vai dizer assim, não, vou começar a correr, vai correr 5 km sem parar, sabe? A não ser que seja uma pessoa, sei lá, de repente já é envolvida com outro esporte, com futebol, alguma coisa, né? Que já tem uma noção. Tem uma aptidão, né? E um condicionamento, isso. Né? Se não, é isso aí. E uma coisa que eu percebi
durante a pandemia, que a gente ficou sem as provas de corrida, eu percebi a importância das provas na minha motivação pessoal. Como metas mesmo, né? Sem grandes objetivos, assim, de, vou conquistar um pódio, mas, eu vou me preparar para fazer aquela prova para aquele tempo, sabe? Então, e eu só percebi o quanto as provas, elas ajudam nessa questão da motivação quando a gente ficou sem provas, né? Que foi nesse período de pandemia. Um período complicado, né? Então, uma dica, assim, que eu dou para quem está começando ou para quem já está aí na batalha também, é estabelecer essas metas pessoais, seja, né, não necessariamente na prova, mas eu acho que a prova de corrida, ela tem outros elementos que vão te ajudar a te botar mais para cima ainda, sabe? Que é aquilo, você chegar, você encontrar as pessoas, rever os amigos, fazer novos amigos, ver a galera, a vibe, adrenalina. Você olhar pro lado e você ter o senhorzinho lá de 70 anos correndo, do outro lado tem uma mulher que tá com sobrepeso, que tá ali batalhando para ter uma vida mais saudável. Você olha pro outro lado e tem aquele cara que é super competitivo, que tá na ponta, e tá todo mundo junto ali, sabe? Todo mundo naquela possibilidade de alcançar as suas metas, né? Exatamente. Você falou da provocação da Mabel para te estimular a dar o primeiro passo, né? E reconhece a importância dela para começo, né? No teu contato com a corrida. E a primeira prova, como é que foi? Já que você está falando que a competição ela é importante. Então, depois desse período morando no Nordeste, eu voltei para Chapecó e continuei com a prática da corrida. E a primeira prova que eu participei foi uma prova do Sesc, em 2014. Rústica? 5 quilômetros. E eu lembro que estava chovendo, estava friozinho, a prova largou na frente da SIC, se não me engano, e a minha mãe foi comigo. Eu não conhecia ninguém que corria, eu tinha voltado há pouco tempo para Chapecó, apesar de ser daqui, eu passei muito tempo fora, então conhecia pouca gente, menos gente ainda que corria. Mas eu, quando fiquei sabendo da prova, eu falei, não, quero ver como é que é esse negócio. Eu vou lá. Vou participar. E foi muito legal, foi muito emocionante, assim. Eu acho que essa é uma dica ainda dentro desse lance do motivador das provas, né? De repente, quem corre só pela questão da saúde e tal, acha que a prova não é para ele, né? Mas não. Pelo contrário. Tem esses outros fatores, assim, que são motivacionais bem legais, sabe? E foi muito bacana. Eu até trouxe um negócio para te mostrar. Por favor. E eu acho uma coisa muito interessante que a gente pode abordar aqui, Mari, é com relação a prova rústica. É uma prova que ela cresce cada vez mais, né? Hoje, por exemplo, no período que nós estamos gravando aqui, no próximo domingo, dia 28, nós temos praticamente uma sequência de quase 3 provas em Chapecó. Isso muda, inclusive, a dinâmica da cidade, né? Muda. Tem toda uma organização, enfim. E daqui a pouquinho eu quero, depois que você trouxer as suas anotações aqui, eu quero que você fale para nós, querendo falar, a corrida que as pessoas, de repente, falam de uma competição, enfim, você enxerga as pessoas correndo numa avenida, numa cidade, seja em Chapecó, seja em Nova Itaberaba, que vai fazer uma prova, seja em outras cidades. Eu já vi vocês competindo, inclusive, no litoral, e aí a gente vai saindo desse universo da parte mais urbana. Eu vou querer que você conte um pouco do que é você fazer uma prova, uma competição no meio da natureza. Falo sim, com prazer. Me conta, o que é? Deixa eu te mostrar. Em algum momento da minha vida de corredora, eu não sei exatamente quando foi, eu decidi que eu deveria anotar as provas das quais eu participava, né? E aí eu fiz um caderninho de corrida. E aí nesse caderninho eu vou anotando. Ó. É um diário de bordo? Quase isso. Ele não é tão detalhado, eu anoto só as provas, né? Porque se fosse anotar treinamento e tal, é muita coisa. É muita coisa. Então eu vou anotando as provas. Então olha só, aqui ó, 19 de outubro de 2014, foi a minha primeira prova. É a dita primeira prova. É essa daqui, ó, do Sesc. E aí eu anoto alguns detalhes, assim, da prova, local, distância, se eu tive alguma conquista e tal. Que bacana. Uhum. Inclusive,
Para você que nos acompanha aqui, a Mari, ela vai ilustrando. Mais ou menos. Ela vai ilustrando aqui com relação... Tem alguma dessas passagens, alguma anotação assim que ela... Volta e meia ela vem na tua cabeça? Eu acho que aqui nesses caderninhos não, mas eu mantenho um Instagram onde eu falo sobre corrida, né? Que é o corra.mari.corra. E ali eu coloco as minhas inquietações, assim, as minhas... Ali tu divide. Ali é um diário mesmo, né? Onde eu compartilho meus pensamentos, as minhas dúvidas, as minhas angústias em relação à corrida, né? Então, esse espaço ali eu gosto muito e eu tenho uns feedbacks muito interessantes, porque as pessoas... que você compartilha, né? As pessoas se identificam ou não se identificam com aquilo e é legal porque é isso, a ideia é essa, né? Gerar um debate sobre a nossa atividade, sobre esse lance da corrida, né? Que é uma coisa tão presente na minha vida. Eu falei aqui e a gente vai vendo, depois eu quero mostrar algumas imagens. Olha aqui, 101, 21 de agosto de 2022, a Mari fez a sua prova número 101, que foi a meia maratona de Chapecó. Inclusive aqui, com o tempo, segundo lugar na categoria, sétimo no geral. Ou você vê uma evolução. E eu tenho algumas, justamente por esse contato, que na verdade eu comecei, o tal do ansioso, né? Eu comecei querendo fazer uma pergunta para a Mari, e na verdade, esse gancho do Instagram, do teu perfil, me remete ao que eu queria pedir por primeiro aqui. É a questão, Mari, nessa questão da fotografia, né? Quando eu vejo aqui você falando da tua experiência, mas ao mesmo tempo se reportando uma imagem, no caso, as fotos que você divide com as pessoas, enfim, ela tem a ver com um olhar, uma perspectiva de mundo, assim, né? Seja numa fotografia que, de repente, ela demonstra uma beleza do Nordeste, nessa experiência que você morou fora, mas você, em determinado momento, você consegue conciliar. E essa mensagem, principalmente através da experiência, muitas vezes ela pode servir como um elemento motivador para quem acompanha. Como é que você acha que existe um link da corrida com a fotografia? Não existe? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, tem um autor japonês, escritor japonês que eu gosto muito. O nome do cara é Haruki Murakami. E ele é corredor. E, enfim, ele é premiado, assim, no mundo todo, já teve seus livros traduzidos em vários idiomas e tal. E ele tem um livro que se chama Do que eu falo quando eu falo de corrida. E ele é autobiográfico. É um livro que ele fala da vivência dele, né? De como a corrida entrou na vida dele e de como a corrida faz parte da vida dele e de como a corrida ajuda ele a escrever. Ou seja, ele consegue alinhar, é isso? Tá tudo ligado. E eu sinto que, pra mim, na minha fotografia, é a mesma coisa. Tá muito parecido, sabe? Quando eu tô correndo por aí, e eu gosto muito de correr na natureza, né? Eu prefiro sempre treinar e estar na natureza durante a atividade de corrida. Os treinos, eles são visualmente muito fotográficos, né? Na cidade também, porque a gente está sempre passando por cenas urbanas, por detalhes da natureza no meio da cidade, tudo isso, né? E tudo isso eu vou fotografando visualmente, assim. Tu vai captando. Captando. E, às vezes, teve situações... Por exemplo, teve uma época lá que eu fiquei muito desiludida, assim, com a pista. Uma época que estava muito difícil, os treinos de pista, que são treinos de velocidade, assim, treinos que exigem muito da gente. Começa a treinar e já pensa, eu tô aqui de novo. Então, eu tenho que ir pra pista, acordar de manhã e falar, cara, hoje é dia de pista, né? Enfim, chegou uma hora que eu tava, assim, cansada da pista, né? E aí, eu decidi que um dia eu tinha um treino lá, eu não tava afim naquele dia, e aí eu peguei a câmera e botei no pescoço e fui pra pista. E aí eu não fui pra correr, fui pra fotografar. Num ambiente que você está acostumado a treinar. A treinar. E aí, nesse dia, eu fiz as pazes com a pista, sabe? Eu consegui ver beleza em todos os lugares dela. Então, o nosso Verdão é um complexo esportivo
que tá precisando de melhorias, mas que é muito bonito, né? No meio da natureza. Muito verde, né? Muito... Um pôr do sol, um dos mais lindos de Chapecó, a gente tem lá de cima, né? Então, eu acho que sim, que a minha fotografia tá muito atrelada, assim, à minha atividade da corrida. E essas fotos acabaram indo, inclusive, parar numa exposição fotográfica que eu fiz com essa temática da corrida, né? Num dia, tu transformou um dia ruim cinza num dia maravilhoso. Sim. E eu acho que o papel da corrida na minha vida é muito esse, sabe? Mostrar que as coisas não são tão difíceis quanto parece, né? Eu sempre digo que as pessoas falam que a corrida imita a vida, né? Mas no meu caso, eu acho que é um pouco o contrário, é a vida que imita a corrida, sabe? Porque quando eu vou correr e eu faço algo que é difícil correr 21 quilômetros, é difícil correr 5 quilômetros, sabe? E de repente você vai lá e você faz, você chega no dia seguinte, você tem que lidar com um problema profissional ou uma questão familiar, você fala, cara, não, eu corro 21 quilômetros, entendeu? Não tem problema, eu consigo dar conta disso aí. Eu vou encarar. Eu vou encarar e vai dar tudo certo, sabe? Então, a corrida me ensinou muita coisa de como me relacionar com o mundo. Me explica uma coisa, tu tem aquela sensação também, e de repente as pessoas que ainda estão gatinhando, né, ou de repente não participaram de uma prova, né, faz ali o seu treino, faz ali a sua atividade, tira o terno, tira a roupa de trabalho, coloca um calção, um tênis e sai rua fora. Como é que é aquele sentimento? Me ajuda a traduzir, né? Eu tô dando os meus primeiros passos, mas é você começar uma prova, por exemplo, de 5 quilômetros, né? Eu já fiz de 10, mas tenho um hábito mais de 5. Você sentir uma dificuldade para começar e aí quando terminar tu não quiser... Tu parece que tu fica lutando para começar, mas depois você tem um desejo enorme que ela não termine, né? Então, assim, como é que você consegue traduzir esse sentimento? Porque é muito a ver com essa carga de treinos que você fala, né? Muitas vezes tu tá ali a planilha, tu fica o dia inteiro... Tu vai dormir já pensando no que tem espera no outro dia ou o momento que tu vai começar. Mas tem esse sentimento, né? Você chegar, eu acho que... E aí tem a ver com o que a gente almeja para a vida. É você chegar, por exemplo... A chegada, ela é muito significativa, né? Porque muitas vezes você chega, você cumpriu ali o teu compromisso, mas você fica com um sentimento que você... Existe um sentimento diferente que reveste a gente nesse momento, né? O momento da chegada, assim... Isso é alguma coisa da minha cabeça ou isso acontece mesmo? Não, eu acho que acontece. Não, eu acho que pode ser ligeiramente diferente para cada um, mas eu tenho certeza que toca todo mundo. Seja a pessoa que está fazendo a sua primeira prova, ou seja o cara que que tem mais de 1000 provas aí num currículo, sabe? Cada prova é diferente e... Eu acho que esse sentimento, assim, de missão cumprida, né? De você cruzar a linha de chegada, ele é muito, muito recompensador, né? assim. Recompensador. Você fala que tem um apreço em treinar em meio à natureza. E a gente vê que cada vez mais... Até esses dias me chamou a atenção o Vanderlei Cordeiro, né? Que é um medalhista olímpico, um dos grandes nomes do Brasil, né, em maratonas. Eu vi que ele também está nessa vibe aí de competir em meio à natureza. Você fala que tem um gosto, um apreço por, inclusive, treinar, né, em locais que remetam à natureza. Mas a gente vê também que existe um grande número de competições, né? Elas acontecem em dunas, elas acontecem em montanhas, elas acontecem à beira-mar, né, na própria... Como é que é treinar e muitas vezes competir num cenário que ele é tão acolhedor e, ao mesmo tempo, desafiador? Desafiador. É bem diferente você fazer uma prova na natureza, né, e uma prova de corrida de rua. Eu acho que a pessoa tem que testar e ver se identifica ou não com isso. Porque eu conheço corredores de rua, né? Que geralmente correm, treinam nas cidades, que foram para a natureza e não se identificaram. Não se adaptaram. Não acharam aquilo interessante e tá tudo bem, né? Porque as pessoas são diferentes e têm preferências diferentes.
Geralmente a corrida na natureza, ela é mais exigente do ponto de vista físico, porque você está correndo em lugares irregulares, né? Terrenos irregulares, estrada de terra, terrenos pedregosos, ou como tu citou, né? As provas no litoral, areia, dunas, que é super difícil correr em duna. Meu Deus, que coisa complicada. A areia fofa ali não é fácil, né? É puxado. Então, do ponto de vista da exigência física, é mais difícil. E geralmente as provas na natureza, né? Ou mesmo que você vá fazer um treino, você tem que ser autossuficiente o máximo que você conseguir, né? Você vai fazer um treino de, sei lá, 15 quilômetros no interior, talvez você vai ficar um bom pedaço sem passar por civilização, digamos assim, né? Então, você tem que levar sua água, você tem que levar uma nutrição, eventualmente, se tá um dia é inverno e tal, levar um corta-vento, alguma coisa que vai te dar um conforto térmico se você precisar. Saber lidar com os imprevistos que esse meio tem, né? Exatamente. Na cidade, né, você, deu um BO aí, deu um problema, você vai ter enfim, dezenas de comércios e pessoas que você pode pedir ajuda, ou você pega o celular e você liga para alguém, né? No interior, a gente muitas vezes corre em lugares que não tem sinal. O risco de lesão, é claro que se você treina também, não em pista, treina, por exemplo, correndo na rua, enfim, joelho e tornozelo, com o tempo eles vão sentir um desgaste, né? Vão sentir aquela natureza, aquele chão rígido, enfim, né? Ele vai ter o seu preço. O risco de lesão nessas provas, assim, nesses treinamentos, assim, ele é mais alto do que, de repente, numa pista convencional? Eu não saberia te falar, assim, de dados, assim, na tua experiência, né? Na tua experiência pessoal. O que eu vivi, né? O que eu vivo. Na natureza, você tem mais risco de levar um tombo, ter um entorse, porque o terreno é irregular, né? O asfalto acaba sendo mais tranquilo. Mesmo que na cidade a gente enfrente, às vezes, calçadas esburacadas, né? Irregulares e tal, não chega a ser como você correr na natureza, né? Porém, do ponto de vista da exigência dos ligamentos e das estruturas ósseas e articulações e tal, correr no asfalto e na pista gera muito mais impacto do que na natureza, né? Porque imagina só, no asfalto você tá ali, né? Você dá o mesmo passo ali, ó. É aquilo ali, vai martelando exatamente igual, né? Da mesma forma, né? O tempo todo. E quando você tá na estrada de terra, você vai dar um passo mais longo, um passo mais curto, você vai subir uma pedra, você vai descer E o teu corpo, com o tempo, ele vai respondendo essa variação também, exatamente. Né? O menos impacto, mas como eu falei, ele é mais prazeroso e muitas vezes você tem até uma mudança num cenário como esse, mais afastado, mais rural, a gente pode dizer assim. Você também, às vezes, que nem você falou, né? Você pode enfrentar diferenças numa determinada quilometragem de uma variação grande de temperatura, né? Você entra, de repente, num local que tem mais árvores, é um pouco mais frio ou mais quente. São mais ou menos esses imprevistos que tu fala, assim. Sim. E tanto que nas provas, geralmente as provas de natureza, né? De corrida em trilha, ou trail running, né? Como as pessoas têm o hábito de usar mesmo o termo em inglês aqui no Brasil, a gente tem uma exigência de equipamentos obrigatórios, né? Na maioria das provas, você tem que ter um mínimo de água que você tem que carregar consigo na hidratação. Algumas provas exigem até que você leve certa comida, né? São géis de carboidrato, algumas coisas tu tem que se conhecer e conhecer o que o teu corpo vai precisar. Exatamente. E manta térmica, que é uma manta assim de alumínio, muito usada em resgates e tal, caso você fique numa condição que a temperatura caia muito. Porque assim, você tem que imaginar que você está num lugar mais inóspito, né? De repente, torci o pé, vou ter que esperar um socorro, né? Então, eu posso perder temperatura corporal, né? Ficar hipotérmico. Então, tem que ter a manta térmica, geralmente é exigida em quase todas as provas. Essa exigência, né? Ela vem de uma orientação de prova, mas com o tempo, tu já mais ou menos sabe o que o teu corpo necessita, mas você consegue fazer
uma leitura, de repente, você vê a prova, você estuda o trajeto, você consegue fazer uma leitura, Mari, do que te aguarda nessa determinada prova. Sim, mas sabe, Fernando, que esses itens obrigatórios, assim, que as provas, né, os organizadores colocam, eles são literalmente obrigatórios. Obrigatórios. Na hora de que você entra no funil de largada, né, tem um check-in. E aí você passa e eles vão ver se você tem tudo. Geralmente é apito, manta térmica, apito para, né, avisar, tipo, deu BO aqui. É a manta térmica, hidratação, e esses 3, assim, é quase todas as provas. Qual a maior distância que tu já competiu? Eu fiz uma prova de 50 quilômetros. 50 quilômetros. Foi 2017, em Dome de Costa Esmeralda, aqui no litoral de Santa Catarina, Bombinhas, Porto Belo. Uma preparação de quanto tempo, uma prova dessa? Eu fiquei me preparando 6 meses para ela, mas é porque eu já fazia 21. Eu era meia maratonista na época, né? Eu corria meia maratona, então 21 já era uma distância que eu dominava. Então era só dobrar. Mas se você vai começar do zero, né? Digamos, tô começando a correr agora. É muito mais tempo. E quero fazer uma prova de 50, vai mais tempo, com certeza. Realmente é um desafio muito grande. Eu também queria dividir contigo aqui eu vejo nas pessoas que pensam também na melhora, principalmente dos seus indicadores, enfim, dos níveis que estão relacionados à sua saúde, e pessoas também que buscam a corrida visando também uma melhor saúde, uma saúde mental, emocional, né? Você consegue aliar várias coisas, né? Mas muitas vezes é a dita fuga ou, de repente, assim, um elemento que ajuda muitas pessoas a uma série de outras situações que ela tem na sua rotina, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco, baseado nessa tua experiência, nessas 101 corridas que você tem registrado, domingo tem a 102, vai Isso participar, aí, né? Vou correr. Eu queria que você falasse um pouco desse fator, essa importância dessa saúde emocional. Saúde emocional, nós ouvimos muito falar durante esse período complicado que foi a pandemia, né? A saúde mental de adultos, a saúde mental principalmente das crianças, dos adolescentes, né? Eles foram retirados, né? De suas rotinas escolares, nas suas rotinas sociais e ficaram isolados. E hoje existe um grande trabalho, um grande investimento para que as pessoas consigam voltar à sua rotina, porque tem pessoas que têm dificuldade hoje de sair de casa. Você vê muitas pessoas ainda se utilizando da máscara, né? Pessoas que de repente não conseguiram se desapegar, porque tudo isso impactou na saúde psicológica e emocional das pessoas. De que maneira você pode também falar dos benefícios que a corrida ela pode trazer também para esse bem-estar? Então, eu e o Zé, a gente brinca muito, assim, ele fala, que é muito comum as pessoas falarem assim, meu Deus, mas você foi correr, você ganhou o quê, né? Não ganhou nada. Não, a gente só gasta, tá? É isso aí mesmo, a gente só gasta para correr. Essa é a realidade. Mas eu acho muito engraçado quando a pessoa fala isso, né? Tipo, de não ganhou, às vezes se referindo a um pódio e tal. Porque eu penso, caramba, e a saúde? A qualidade do sono? O bem-estar, os exames em dia, né? O hemograma lá todo bonitinho, um médico orgulhoso. Que mais? O intestino que funciona melhor. Colesterol. A pele, né? A pele fica diferente. A vitamina D que você toma porque você vai pra rua, né? Cara, então... é muita coisa, né, que a gente ganha com a corrida. E essas coisas físicas, elas são fáceis de medir, né? Um exame, ou mesmo como muda o teu corpo quando você começa a praticar uma atividade física, né? Mas tem todo esse lado dos ganhos psicológicos, né? Que são difíceis de medir. E... só quem sente, né? É difícil explicar por uma pessoa que não pratica atividade e tal, né? A gente tenta motivar para que a pessoa consiga sentir por si só, né? Mas eu acho que está muito relacionado ao que a gente falou antes, sabe? Do sentimento, assim, de conseguir, né? Eu consegui tal coisa na corrida, então, peraí, esse desafio que eu tô lidando aqui na vida não é tão complicado assim, eu acho que eu dou conta, sabe? E aí você vai lá e dá conta mesmo.
Então, eu acho que em relação à saúde mental, a corrida está muito ligada a isso. E, claro, aquele momento de você... Primeiro, a corrida é um momento de você com você mesmo, né? Isso já é incrível, porque quantos momentos desses a gente tem por dia, né? A gente está sempre em função ou do trabalho, ou da família, ou da... E não tem absolutamente nada a ver com egoísmo, gente. Todo mundo precisa desse momento seu. E a corrida acaba sendo um momento, é só você com a sua cabecinha lá, né? É verdade. Não tem mais ninguém. Com os seus sentimentos, com os seus medos, saber como lidar com isso para conseguir chegar na linha de chegada. Mário, eu queria falar um negócio com você que eu acho que é bem interessante, que é uma coisa, acho que mais prazerosas do ser humano, que é ter essa possibilidade de conhecer lugares, né? Então, assim, ele pode ser... ele vai desde o quintal da casa da gente, que geralmente é um ambiente confortável, é mais ou menos o nosso cantinho, né? Mas aí, através da corrida, você começou a viajar bastante, inclusive, recentemente estiveram na Europa, lugares, assim. Eu queria que você falasse, assim, o que você extrai, o que você traz, de repente, para você, para o teu lastro, para a tua história de vida, assim, nesse momento onde você tem a oportunidade de fazer o que gosta, com algo que te faz bem, mas conhecendo lugares fantásticos, assim, que muitas vezes você só consegue conhecer correndo, porque muitas vezes são locais onde um veículo não entra. A pessoa, de repente, assim, tem um apreço por isso, mas, de repente, é uma pessoa sedentária, por exemplo, assim, não conseguiria chegar naquele local. O que é a questão, essa interação com lugares? Principalmente esses mais com belezas naturais, o que isso, toda vez que você vai, o que você capta e traz para você? Cara, assim, daí você falou da minha terceira paixão. Viajar. Viajar. Fotografia, corrida e viagens, né? É muito engraçado, porque às vezes a gente define, né? Eu defino um roteiro de férias por conta de uma prova. Ou o contrário também. Estou com um roteiro de férias articulado. Peraí, eu vou dar uma pesquisadinha, ver se não vai ter nenhuma corrida ali nesses dias, né? Para conseguir alinhar. Para conseguir alinhar. Porque, cara, são duas coisas que são muito prazerosas, né? A corrida, para quem pratica atividade, tá? E é apaixonado pela atividade. E viajar é bom demais, né? Viajar é um investimento pessoal. E eu acho que viajar, as pessoas, muita gente vê como um luxo, né? Eu entendo como uma coisa que te faz crescer tanto como pessoa, porque amplia teus repertórios de experiências de um jeito muito incrível, sabe? Tanto repertórios, sei lá, gastronômicos, você comer um negócio diferente e tal, quanto você conhecer uma cultura diferente e respeitar aquilo, né? Porque geralmente a gente só respeita o que a gente conhece, né? Então, poder fazer as duas coisas, alinhar as duas coisas é incrível, né? A gente teve recentemente em Portugal e a gente já estava com a viagem marcada, férias em Portugal, ok. E aí foi aquele negócio. Vamos ver se tem alguma prova lá? Vamos ver. A gente procurou em Lisboa, que era onde o começo da nossa viagem e tal. Não encontramos, mas encontramos uma prova de corrida de trilha no norte de Portugal, né? Bora. Vambora. Não estava no roteiro essa região de Portugal, né? E por conta disso, a gente acabou mudando um pouquinho o planejamento, conseguiu ir até o norte, fazer a prova, aconteceu dentro do Parque Nacional Peneda Gerês, que é uma unidade de conservação em Portugal, na divisa com a Espanha, e é um parque fantástico. A gente correu por lugares que realmente não é acessível com veículos e tal, você só consegue chegar caminhando, né, através das trilhas, então são lugares que você não acessaria de outra forma, e no fim das contas foi o local da viagem que eu mais gostei, que eu mais me afeiçoei. Te surpreendeu? Demais. E o que me levou até lá foi a corrida, sabe? Então, também passa por deixar as coisas, não tentar controlar tudo, sabe? Exatamente. E deixar algumas coisas pode rolarem. Ser planejado, né? Exatamente. E aí você tem espaço para essas surpresas, né?
Você falou de uma experiência recente, assim, mas eu acho que vale... Eu ia fazer uma pergunta, ela já está quase que respondida aqui, mas eu acho que está chegando aqui na reta final, mas eu queria te perguntar dessas... Você foi lá, você pesquisou um local que você queria conhecer, levou uma série de informações, mas você chegou lá e algo te surpreendeu. Por exemplo, conhece... Mas isso aqui não estava naquele guia naquele guia de turístico ali sobre a referência do local e tal, você foi surpreendida positivamente. A prova ela pode surpreender de várias formas, né? Principalmente em algum local mais íngreme, enfim. Tem algum local assim na tua cabeça, no coração, assim, marcado por você queria conhecer, você planejou, pesquisou e chegou lá, opa, achei algo especial que está na tua... De repente, pode ser que esteja até aqui. Tem coisas aqui já. Eu tinha muita vontade de conhecer o Espírito Santo, né? Aqui do lado. Não é tão do lado, né? Porque o Brasil é muito grande. Mas eu acho que é um estado subvalorizado. É um estado incrível, lindo, com muita natureza, com praias magníficas. Eu tinha muita vontade de conhecer. E a gente encontrou uma corrida que ia rolar lá pertinho de Vitória, né? 1h30, mais ou menos, de carro de Vitória, num morro, um complexo, assim, de serra chamado Mestre Álvaro. E eu falei, tá aí, minha vontade de conhecer o Espírito Santo agora tá aqui, dizendo, é a hora, né? E foi surpreendido. Foi demais, foi uma viagem incrível, assim, e o que me levou, eu já tinha vontade de conhecer, né? Mas aí a corrida foi o que proporcionou, né? Que de fato a gente fosse para lá. E tem lugares que não estão ainda nesse caderninho, mas estarão, eu espero. Em breve. Lugares que eu tenho muita vontade de correr, sabe? Provas que eu já vi, enfim, que a gente procura, aparece pra gente na internet e você fica com aquele sentimento assim, cara, eu tenho que ir pra lá um dia, né? E eu tenho muita vontade de correr na Noruega, muita vontade mesmo. No gelo? Não necessariamente, né? Eu acho que o verão tá legal. Só os picos nevados, assim, mas de repente correr no gelo, eu acho que são exigências bem diferentes. Não sei nem como eu treinaria para isso. Sim. Mas rola, porque tem um monte de brasileiros que fazem provas assim, né? Mas eu tenho muita vontade, né, de conhecer a Noruega e correr lá. E aqui na América Latina também, né? A Argentina tem lugares lindos, os Andes de uma forma geral, né, em toda a sua extensão. Patagônia. E nessa mesma vibe, assim, de quero muito, quero que aconteça, um lugar que eu quero ir e tem corrida, eu vou em fevereiro pro Aconcagua, para fazer uma prova de 42 quilômetros lá. Tá se preparando com essa meta. Isso. Nessa veia de corredor, já esteve ou está aí no seu planejamento conhecer, de repente, ter uma experiência de treinamento, enfim, na África? Eu falei com o Zé, ele esteve, sim, né? E vai ser através... ele foi o primeiro convidado, vai ser o último para a gente fazendo alguns links. Acabamos justamente falando quando ele esteve na África, e ele falou que o que chamou a atenção dele é a forma como as pessoas que praticam a corrida lá, que seria o nosso futebol, né, para eles, como a forma como eles são resilientes, né, no que eles praticam, em seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Já foi, tá no teu planejamento aí, tem isso mais ou menos, tem isso mapeado ou não? Queria te ouvir sobre isso. A gente conversou essa semana, inclusive, sobre isso, porque o Zé teve uma experiência muito legal na Etiópia, que é um país com uma tradição, né, enorme, né? De fundistas, assim, e foi uma experiência muito rica para ele, inclusive deu muito subsídio para pensar treinamentos e tal, né? E ele tem vontade também de conhecer a escola de corrida do Quênia, né? Que também é um país com uma tradição incrível, né? E aí a gente conversou justamente sobre isso. Falei, olha, de repente essa próxima, eu acho que eu quero estar lá também. Que bacana. Nós recebemos aqui em nosso segundo episódio dos Imparáveis a Mari Baldiceira, que é uma pessoa que consegue alinhar
como ela falou, amores que ela tem aí em sua vida. Uma delas é a corrida, outra é a fotografia, e hoje a gente descobriu que é sobre conhecer lugares, viagens. Mari, muito obrigado. No próximo episódio a gente deve estar trazendo alguém que também, né, tem um apego com relação a competições, enfim, a gente vai entender pessoas que não tinham isso no mapa e de repente também ela traz para os seus objetivos pessoais. Queria agradecer muito a sua participação aqui, dividir essas experiências, e com certeza a gente está abrindo um canal para falar de muitas coisas. Nós falamos aqui de 3 assuntos que eles parecem diferentes, mas você vê que em um determinado momento, através da corrida, você consegue conciliá-los. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e eu desejo muito sucesso nessa iniciativa do podcast, né? Porque eu acho que tem muita coisa para ser dita sobre corrida e cada um tem uma experiência pessoal de mudança de vida e tal, proporcionada pela corrida, né? E não sei, tô pensando que eu acho que eu vou ter que te entrevistar. Tô sabendo já. Daqui a pouco a gente só vai, em outro momento, a gente só vai trocar as cadeiras aqui. Mas foi muito legal e como eu falei no nosso primeiro programa, esse é um espaço que ele não vem de uma cabeça, ele não vem de uma simples iniciativa, ele é um trabalho de várias mãos, vários olhares, várias cabeças, enfim. E é através dessa forma que a gente vai se comunicando, vai dividindo essas experiências e vai ser muito legal. Em breve a gente se encontra de novo. Fechou. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, gente.